Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje estamos aqui, né, depois de 3 dias de feriado, de viagem, se divertindo com a família e com amigos, nós estamos aqui para trazer mais vídeos para vocês. E hoje, como o próprio título do vídeo já diz, nós vamos falar sobre reserva de emergência. A reserva de emergência é uma das coisas mais importantes para a saúde financeira de uma pessoa. Se você ainda não tem uma, é importante você começar. Por quê? Em momentos de dificuldade, vai ser a reserva de emergência que vai estar te ajudando a poder lidar com os problemas que surgirem. Quais problemas? Por exemplo, o teu carro estraga, você precisa ter um dinheiro guardado. Ninguém quer que aconteça algo ruim. Ninguém está esperando algo ruim, mas essas coisas são, nós estamos propensos a essas coisas acontecerem na nossa vida. Alguém da família ficar doente, você quiser fazer uma viagem e tantas outras coisas que demandam, né, que precisam de dinheiro, porque hoje em dia, no mundo capitalista em que nós vivemos, dificilmente você não vai fazer alguma coisa e essas coisas não envolvam o mais importante de hoje em dia, que é o dinheiro. Você precisa ter o dinheiro. Então é importante você se prevenir. Você ter um colchão financeiro reservado. Você vai começar fazendo como? Basicamente, cerca de 6 meses do seu salário. Ou seja, se você ganha 2.000 por mês, você tem que ter 6 vezes 2.000. E assim consecutivamente. Existem pessoas que fazem um colchão financeiro de mais de 6 meses, de um ano. Por que isso? Porque se acontecer de o chefe mandar você embora, você vai ter esse salário, esse valor que vai te ajudar a se manter durante esse período até você conseguir encontrar um novo trabalho. Ah, André, mas é impossível eu conseguir 2.000 em 6 meses, conseguir fazer uma reserva de emergência de 2.000, porque eu ganho pouco, eu tenho dívidas. Eu entendo, isso é bem compreensível. Inclusive eu estou montando minha reserva agora e ela está bem pequenininha mesmo, pequenininha, pequenininha para te falar a verdade. Mas a gente pode ir fazendo isso de pouco em pouco, ou seja, aí eu vou pegar todo mês R$ 100, 150 e vou destinar para minha reserva de emergência. É isso que eu estou fazendo agora. Comecei esse mês a montar minha reserva de emergência novamente e eu coloquei lá R$ 90. Que nem foi do meu salário, do meu trabalho, foi de compras que a gente usou no cartão de crédito do Mercado Pago e tinha cashback. Então tinha uma moedinha deles lá do Mercado Pago, eu não lembro, e essa moedinha ela deu o valor de R$ 90 que a gente foi juntando nesses meses. Então eu peguei e saquei do Mercado Pago e coloquei lá numa caixinha do Nubank para deixar trazendo rendimentos. No próximo mês eu quero estar colocando R$ 100, 150. Durante o ano, né, de 2025 eu quero estar colocando, deixar lá pelo menos uns R$ 3.000. Por que R$ 3.000 de reserva de emergência no meu caso? Porque eu sou funcionária pública, então digamos assim que nós temos uma certa estabilidade no cargo. Então, dificilmente vai acontecer de você ser mandado pra rua, você ganhar conta, a não sei que eu peça. Então, eu tenho essa segurança, essa estabilidade financeira. Mas é importante eu ter a minha reserva de emergência, até porque existem muitas coisas que vão além das nossas expectativas. A gente não espera que um carro estrague. Deus o livre, a gente não quer que aconteça isso. Tem tantas outras coisas que são envolvidas, então é necessário a gente montar essa reserva de emergência. E eu vou trazer isso aqui como reflexão também, porque em 2019, 2020, no começo ali da pandemia, quando tudo se fechou e ninguém podia mais trabalhar, e ficamos quase um ano para mais todo mundo parado. Antes da pandemia, bem no 2018, 2019, eu comecei a mudar a minha mentalidade com questão ao dinheiro, com relação ao dinheiro. Porque dos meus primeiros salários, eu gastava tudo. Eu torrava com roupa que eu nem usava, roupa que não tinha nada a ver com o meu estilo. Eu ia gastando todo o meu dinheiro. E com comida, então eu comprava muita besteira, muita pizza, muita coisa arada. E eu não guardava o meu dinheiro. E o que aconteceu? Eu trabalhei 2 anos numa empresa e no final desses 2 anos eu saí com uma mão na frente, outra atrás, porque eu não guardei
nenhum centavo, eu não pensei no meu futuro. E eu deveria ter pensado, porque naquela época eu estava fazendo minha faculdade. Então, depois disso, eu saí desse trabalho, porque acabou o contrato, e eu comecei a fazer estágio como numa escola, né, porque eu sou pedagoga. Então eu comecei a fazer estágio. Eu não queria fazer o estágio, mas foi uma obrigação, porque eu precisava pagar a faculdade, eu não queria que meus pais pagassem pra mim, até porque meu pai não ganhava muito, eu não queria explorar ele, eu me sentia explorando ele, então eu não quis que ele pagasse, então eu continuei, eu fui fazer o estágio para pagar a faculdade. Eu ganhava R$ 450 por mês nesse estágio. E uns 2 meses depois eu consegui um outro trabalho numa professora, na casa de uma professora, e eu ficava de babá. Lá eu ganhava R$ 350. Então foi naquele um ano eu fui trabalhando e juntando aquele dinheiro. Daí nesse meio tempo também comecei a trabalhar de babá em outra casa, que eu pegava uma menina às 6, que é a minha prima na verdade, eu pegava ela às 6 da manhã e devolvia às 6 da tarde. A minha função era pegar ela, arrumar ela, levar ela pra creche e pegar ela às 5 horas. E ficar com ela até às 6, 7 horas da noite, dependendo do dia. Então eu ganhava mais 250 para ficar com ela. Junto tudo dava algo em torno de 1.000 e alguma coisa. E eu comecei a mudar minha mentalidade ali. Eu comecei a ver vários vídeos falando sobre finanças e eu queria aprender a investir, eu queria aprender a fazer, né, o meu dinheiro render, porque eu queria mudar a minha realidade. Só que eu não tinha noção nenhuma. E no YouTube não tinha muita gente, eles falavam, mas eles não explicavam de forma, como eu posso dizer, de uma forma detalhada, que eu pudesse ter uma compreensão bem óbvia. E então eu fui até, foi bem no comecinho, quase começando a pandemia ali, eu fui na caixa e pedi pra que eu queria abrir uma conta poupança. E eles, né, enrolaram e falaram, mas por que você quer conta poupança, não sei o que, não sei o que. E não quiseram, na época, abrir a conta poupança. Eu não me lembro por qual motivo foi que não abriram. Então, eu peguei e comecei a colocar o meu dinheiro lá no Nubank. Então, eu não sabia nada de investimento, eu comecei a colocar pra render na continha, ela deixava rendendo. Então, todo mês eu colocava 700, 800 reais, eu gastava bem pouco, só pagava faculdade, pagava internet e acho que era só isso, porque a comida meu pai me dava, então não precisava pagar, e o restante eu guardava tudo. E depois de passado um tempinho, eu comecei a investir. Então, comecei a entender um pouquinho de fundo imobiliário, fiz as minhas compras em fundos imobiliários e ações, comprei também Bitcoin. E isso, assim, foi um salto muito grande para mim, porque eu não entendia nada de investimento e eu comecei a me interessar por essas coisas e me interessei por começar a poupar, a guardar o meu dinheiro. E daí veio a pandemia, logo depois já veio a pandemia e tudo começou a se fechar, meu estágio acabou, eu fui fazer estágio na escola particular, eu fiquei um mês nessa escola, daí fechou a escola, eu tive que ir para casa, não recebi mais salário, e aonde eu trabalhava como babá também não precisava mais dos meus serviços, visto que a mulher que me contratou era professora, não precisava de mim, já que ela estava em casa. E a menininha que eu cuidava, que era minha prima, também não precisava, porque a empresa tinha parado, então a mãe estava em casa, não precisava que eu cuidasse. E aí eu me vi sem nenhuma renda. Já tinha terminado, recém terminado a faculdade, e daí eu tava fazendo uma pós e eu precisava pagar a pós. Se eu precisasse, meu pai disse que me emprestava tudo, mas eu não queria pedir para ele. Então, nesse tempo, nesse quase um ano que deu ali parada, o que me ajudou foi a reserva de emergência. Eu pude ficar, digamos, tranquila, entre aspas, porque eu não estava devendo nada para ninguém. Eu consegui quitar várias contas durante esse período, quitei, eu não fiz contas a mais, então eu consegui passar todo aquele período ali de pandemia sem dívidas e isso foi muito bom. E o que trouxe essa segurança foi a reserva de emergência. Foi ela que me ajudou. Eu não tinha feito uma reserva tão grande, eu tinha algo em torno de 3.000, 4.000 reais e acabou que eu fui gastando esse valor. E eu tinha investimentos em fundos imobiliários e ações, algo em torno de 2.000. E eu também acabei vendendo, porque naquela época a bolsa caiu.
Então, tipo assim, eu vi tudo negativo e eu não tinha compreensão nenhuma, eu acabei vendendo. E vendi a troco de banana, como dizem por aí. Então, eu perdi boa parte do que eu havia investido, porque eu não tinha noção de que a bolsa caía e depois subia. Eu não tinha paciência para esperar e maturidade naquele momento, então eu acabei perdendo parte dos meus investimentos. Mas a reserva de emergência, ela foi um fator importante que me ajudou a sobreviver durante a pandemia, porque tinha o auxílio emergencial, que eu também recebi alguns meses, foi também que me ajudou muito, mas só o auxílio emergencial não ia conseguir comportar todas as coisas que eu tinha para pagar, porque eu queria deixar tudo quitadinho, e a minha pós no momento ela era bem cara naquele momento, então eu precisava estar em dia com as minhas obrigações. Se eu não pagasse a pós, eu perderia ela e, né, teria dinheiro jogado fora. Então eu resolvi quitar e deixar todas as minhas contas em dia, e assim eu passei aquele período difícil com um pouco de tranquilidade com relação às minhas finanças. Então, é isso que eu digo pra vocês, eu não esperava que ia acontecer algo de tão ruim no mundo e que eu ficaria sem trabalho. E aquele dinheirinho que eu guardei todos os meses, aquele 150, aquele 200, durante todo o período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi o que me ajudou naquele momento de crise. Por isso é que eu digo, é importante a gente começar a guardar o nosso dinheiro, fazer o nosso colchão financeiro, porque vai ser ele que vai estar nos ajudando. Não deixe para se importar com isso quando você já tiver com a corda lá no pescoço. Não pense, eu não preciso da reserva, porque se eu precisar eu uso o cartão de crédito ou o limite da minha conta bancária. Eu já fiz isso. E, tipo assim, é péssimo porque o juro é muito alto, o juro que você paga não compensa. Você tá jogando o seu dinheiro pela janela. Então, cuida do seu dinheiro. Começa com um pouquinho todos os meses, que esse pouquinho vai fazer a diferença, sim, no longo prazo. Eu fico por aqui. Eu quero saber o que você tá achando dos vídeos que eu estou colocando aqui no canal. Quero saber também se você já tem a sua reserva de emergência. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui, deixar o seu like, o seu comentário. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!